Olá pessoal, aqui é o Teacher de novo, trazendo uma palavra de conforto para vocês, compartilhando a palavra de Deus, ainda que de uma forma virtual. É sempre uma bênção compartilhar a palavra de Deus com vocês, trazer um pouco de conforto, um pouco de encorajamento nesse tempo esse tempo incomum, né, que a gente está vivendo. Para alguns de muita preocupação, insegurança, para outros de muita prova, de muita tribulação, mas enfim, estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra e trazer um pouco de conforto para vocês. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo é Deus testando a igreja. Eu acredito que Deus que a gente, como seguidor de Cristo, como crente, como discípulo, a gente tem que repensar como era a nossa atitude antes de tudo isso acontecer, né? Porque eu lembro que para muitos de nós o domingo se tornou há muito tempo uma coisa muito opcional, né? E uma das desculpas que a gente costumava dar era que a gente precisava de ter mais tempo com a família, né? E aí imagina se Deus, né, fizesse isso um dia. E eu acredito que é o que está acontecendo. Agora você não tem obrigação de ir para a igreja, que a gente não pode. A gente agora tem tempo com a família. E aí, como é que as coisas estão indo? Então eu acho que é um momento de muita reflexão para todos nós, para a igreja, o que realmente vale a pena, o que realmente é prioridade, o que realmente é importante para nós. É um momento onde tudo aquilo que a gente ensinou, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente absorveu está sendo testado agora, se realmente aquilo que a gente aprendeu e foi construído sobre areia ou sobre a rocha. Então é um momento de muita reflexão, mas eu sei que para muitos de nós também, não só de reflexão, mas de muita insegurança, de incerteza. E é por isso que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês os versículos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Abre a sua Bíblia, é sempre bom você ter uma Bíblia com você. Se você não tem uma Bíblia com você, abre no seu telefone, no seu smartphone, um Bible App. E se assim mesmo for difícil para você, só acompanhe a leitura aqui comigo, tá bom? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concede de compartilhar, ler e aprender da Tua Palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Fala conosco. Que o Deus Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações e nos dando completo entendimento da vontade de Deus para nós. Toca o nosso coração. É o que oramos no nome poderoso, precioso e santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então você lembra aqui que Pedro, quando ele escreveu essa carta para a igreja estava passando por muita perseguição. Era mais ou menos aí por volta de 20 anos, entre 20 e 30 anos depois da morte de Jesus, depois da ascensão de Jesus aos céus. E aí os cristãos se enfrentavam muitas perseguições. Não era uma época muito fácil de ser cristão. Então Pedro escreve essa carta para a igreja como uma medida de conforto, de exortação, de aconselhamento. E logo no finalzinho da carta dele, quando ele está fechando a carta dele, é o versículo 6 e o versículo 7.
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando você escuta essas palavras, eu gostaria que você lembrasse que as pessoas que estavam recebendo essa palavra eram pessoas que estavam passando por um momento de muita incerteza, muita insegurança, e as pessoas até corriam risco de morrerem por causa do Evangelho. As pessoas poderiam ser presas a qualquer momento. Então, a perseguição não era fácil, e não era muito fácil você ser cristão naquela época. Então é nesse momento em que Pedro, inspirado pelo Deus Espírito Santo, escreve essas cartas. E olha o que ele fala aqui no versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que isso quer dizer? Pedro não estava falando para as pessoas chegarem e passarem vergonha de propósito. Isso não é o sentido de humilhar, né? Não é você chegar e falar assim: eu não presto, eu não sou nada, ou ir na rua vestido de coqueiro e começar a passar vergonha de propósito. Não era isso o que Pedro estava dizendo. Essa palavra humilhar, Pedro queria dizer que a pessoa deveria reconhecer a dependência que ela tinha de Deus. É por isso que ele fala assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Pedro, então, está falando para os cristãos naquele momento de insegurança, naquele momento de incerteza, correndo risco de perseguição e até de morte por causa do Evangelho. Ele fala assim: olha, pessoal, reconheçam que todos nós, reconheçam que vocês dependem do cuidado de Deus. Reconheçam nessa hora. É por isso que ele fala humilhai-vos. Esse é o sentido dessa palavra, de reconhecer a total dependência do cuidado de Deus. Porque nas horas quando a coisa aperta, é muito fácil a gente esquecer e tentar resolver as coisas sem Deus, né? A gente tenta resolver as coisas baseado na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade, e a gente não busca Deus. E Pedro fala que nesse momento, quando você está passando por incerteza, preocupação, insegurança, a coisa mais importante que você tem que fazer não é tentar resolver através das suas próprias forças, é reconhecer a dependência de Deus. Não é largar Deus, mas se voltar para Ele. É por isso aqui que ele então fala: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E ele continua aqui, para que Ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Então ele fala assim, que olha, reconheça a sua dependência de Deus. As coisas podem não mudar de uma hora para outra. É bem possível que elas não vão mudar na hora ou de uma hora para outra, mas olha, em tempo oportuno. O que isso quer dizer? No momento certo vos exalte. O que isso significa? Que Deus livre você da sua aflição, livre você do seu sofrimento, tire de você aquela ansiedade no momento certo. Então, Pedro, nesse momento que as pessoas estavam todas se sentindo inseguras, e as pessoas estavam com medo real pela vida delas até, ele chama os cristãos daquela época para, olha, reconheçam a sua dependência de Deus. E ele continua aqui no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E é interessante aqui que Pedro ele continua falando que nós devemos reconhecer a dependência de Deus e lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Esse lançar, eu gostaria que você tivesse na sua mente essa imagem. Sabe quando você coloca a sela num cavalo? Você coloca sobre o cavalo, né? Você joga sobre o cavalo. Então essa é a imagem que Pedro está trazendo para as pessoas, que elas devem, todas as ansiedades, as preocupações, os medos que elas poderiam estar sentindo naquela hora, por causa da perseguição ao Evangelho e a Jesus Cristo, eles deveriam lançar, colocar sobre Deus, sobre Jesus, toda aquela ansiedade. O que isso quer dizer? Que Pedro, naquele momento, não apenas está chamando as pessoas para reconhecerem a dependência que eles têm de Deus nesse momento de
crítico, nesse momento de preocupação, mas que as ansiedades, os medos, as preocupações que as pessoas tinham, elas deveriam lançar sobre Deus. Agora, olha que interessante aqui, olha que interessante. Essa palavra lançar, que Pedro está usando aqui, ele não quer dizer que você deve lançar à medida que a ansiedade vem, né? Por exemplo, ai meu Deus, hoje aconteceu isso, deixa eu jogar. Aí depois, daqui 5 minutos, ai meu Deus, não, ele não está falando isso. A cada momento que você se sentir ansioso, você vai jogando. Não. Esse lançar aqui é lançar de uma vez por todas. Você colocou na mão de Deus, é confiar e deixar ali. Por exemplo, você colocou a sela no cavalo, pronto, acabou. Você senta no cavalo e vai. Você não coloca toda hora, né? Quando você está andando no cavalo. Então é a mesma coisa, você colocou, deixa lá. É de uma vez por todas. Então isso é o que Pedro está falando para a igreja. Esse é o encorajamento que ele traz para a igreja nesse momento de preocupação, de ansiedade, de insegurança, de incerteza. Olha, reconheça a dependência que vocês têm de Deus, porque a mão dele é poderosa, né? Porque no momento certo ele vai tirar essa aflição, ele vai trazer paz para a sua vida. Lança de uma vez por todas a sua ansiedade sobre ele. E olha aqui, a razão que ele dá. Porque ele tem cuidado de vós. Porque ele toma conta de cada um que invoca, que chama, que crê no nome de Jesus Cristo. Então isso é muito importante aqui. Isso é muito importante, porque o que Pedro está falando é: confie nesse relacionamento que vocês têm. Confie nesse relacionamento que vocês têm com Jesus Cristo. Confie nesse relacionamento que vocês têm com Deus. Se você ama a Deus, se você crê que Deus te ama, então reconhece que Ele toma conta de você, joga sobre Ele de uma vez por todas as preocupações e continuem perseverando na fé. Aí você vai ver que no versículo 8, no versículo 9, ele continua, aí ele fala para as pessoas: resistam, né? Perseverem, mas isso a gente vai falar num outro dia. Então o que essa palavra quer falar para nós hoje? Pessoal, sei que falando é muito mais fácil do que passando na pele. Mas todos nós temos preocupações. E é muito importante nessa hora, ao invés da gente se remoer nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações, o importante é o que a gente vai fazer com essa preocupação. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento de preocupação e investigasse o seu relacionamento com Deus, questionasse o seu relacionamento com Deus e buscasse a Deus. Eu gostaria que nesse momento onde a gente passa por muita aflição, muito medo e muita incerteza, que a gente realmente parasse, pensasse e a gente passe a gastar mais tempo em oração, conversando com Deus. Porque como é que eu vou jogar a minha ansiedade sobre Ele de uma vez por todas? Eu vou orar. E depois que eu terminar aquela oração, em nome de Jesus, amém, acabou, porque eu creio que Ele tomou conta daquilo. Entendeu? E aí não preciso ficar pedindo mais, porque Ele sabe, Ele é Pai, Ele é bom. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele jamais dá pedra se o filho pede pão. Então, se eu creio na bondade de Deus, no amor de Deus para mim, se eu creio que eu tenho um relacionamento com Ele através do sangue purificador e perdoador de Jesus Cristo, então Ele toma conta de mim. Então não é a certeza na economia, não é a certeza no governo, não é a certeza nas pessoas, mas é a certeza em quem Deus é. E é isso que Pedro está querendo que as pessoas entendam. Olha, reconheçam que vocês dependem de Deus, não do governo, não do seu patrão, não, você depende de Deus. Então se volta para Ele. E confia que no tempo certo, Ele vai cuidar da sua situação. Por isso, joga de uma vez por todas a sua preocupação sobre Ele, porque Ele toma conta de você. Creia nisso, Ele toma conta de você. Então, amado,
amada, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Confiem no cuidado de Deus. Busquem a Deus. Orem, conversem com Jesus. E se por acaso você ainda não tem um relacionamento com Jesus, a gente falou aqui de relacionamento, né? A gente falou aqui de cuidado. Se você tem alguma dúvida do seu relacionamento com Deus, então ora, conversa com Ele. Faz uma oração reconhecendo que você precisa de Deus, que você precisa de um relacionamento novo com Deus. Reconhece que esse relacionamento só pode ser através do sacrifício de Jesus na cruz por você, por causa dos seus pecados. Reconheça que é os seus pecados que fazem separação entre você e Deus, mas que através de Jesus Cristo, o sangue que Ele derramou na cruz por você, que hoje você tem completo perdão dos seus pecados, que você aceita que você é um pecador, mas hoje, através do sangue de Jesus, você é uma nova criatura. E porque hoje você é uma nova criatura, você tem um relacionamento novo com Deus. Creia nisso, ore, busque a Deus, que no momento oportuno Ele nos exaltará. Vamos terminar com uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra em nosso meio, porque sabemos, ó Deus, que apesar das dificuldades, nós temos livre acesso à Tua palavra, e essa é uma bênção para nós, porque reconhecemos que em outros lugares do mundo, irmãos e irmãs nossos estão sofrendo porque é proibido ter a Sua palavra. Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e nos ajude a vencer todo esse momento de ansiedade e preocupação através da nossa fé em Cristo. Nos abençoa, ó Deus, nos dando mais fé. Aumenta a nossa fé nesse momento de incerteza. Traz paz ao nosso coração. E, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja provendo o pão nosso de cada dia. Especialmente visita, encoraja todo aquele que agora está preocupado com trabalho, com família, aqueles que porventura estão doentes. Nós oramos agora, ó Deus, por famílias que estão passando por tribulações e aflições que a gente nem imagina, mas que o Senhor sabe. Toma conta do nosso povo, da nossa comunidade aqui em Marieta. Toma conta da nossa cidade, toma conta da nossa nação, toma conta desse mundo, Deus, porque hoje nós reconhecemos que o Senhor realmente é o Todo-Poderoso, que tudo está ao seu controle, que o homem não é nada. Por isso, ó Deus, que nesse momento a igreja possa se voltar e se humilhar diante de Ti, buscando a Tua presença acima de tudo. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.